né? O ano foi parado, mas passou voando. Estamos aí nesse último mês do ano. Como é um novo mês, uma nova série de mensagens. E repensando o que conversar com a igreja nesse último mês, depois de um ano tão conturbado, tão difícil, tanta coisa acumulando ao longo do tempo. E aí então foi um tema, outro tema, eu falei, gente, eu preciso de algo mais simples, algo um pouco mais simples, um pouco mais leve. E aí veio essa série, Simples Assim. É exatamente sobre isso que nós iremos conversar ao longo desse mês, que encerra o ano, Simples Assim. Cada domingo um desafio de aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus e a importância de viver de forma simples, ou viver o simples a partir daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Tem uma frase que tem virado moda, e eu gosto bastante dela. Dorme com esse barulho. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas geralmente se diz essa frase quando alguma coisa acontece, alguma coisa que você não esperava, alguma coisa, alguém ganha de você em alguma coisa, e aí o pessoal olha e fala assim, dorme com esse barulho aí. E quando nós olhamos o que tem acontecido esse ano, o passar desse ano, nós percebemos que de certa forma é isso que está acontecendo. Nós estamos tendo que dormir com esse barulho, seja por questão da Covid, seja por questão das questões financeiras, as questões da saúde, a questão de relacionamento, a questão da igreja, esse final de ano, as outras preocupações que surgem, mas nós somos levados a dormir com esse barulho que tem acontecido. Mas queridos, todos parecem estar com um grito entalado na garganta. Pensando, hoje à tarde eu precisei ir no supermercado comprar as pilhas aqui para o culto, e quando eu passo no caixa, eu ia num caixa e abriu a vaga do outro, falei, vou no outro. Quando eu chego lá, a menina conversando com a outra ali, que fica ajudando ela, e aí ela usou a seguinte expressão, gente, eu não estou aguentando mais. Aí ela falou assim, o quê? Trabalhar aqui no mercado? Não, a vida. Eu não estou aguentando mais, eu estou sufocada. Falei, Deus, esse é o sentimento que as pessoas estão hoje. Parece que todos nós, diante desse barulho que nós temos que dormir com ele, nós estamos com um grito entalado na garganta, tem hora que dá vontade de você sair na porta da sua casa e dar um grito para poder desabafar, para tentar pôr para fora aquilo que está incomodando cada um de nós. Mas a razão não é apenas tudo o que aconteceu ao redor de nós, mas os conflitos gerados dentro de nós. Esse barulho que nós temos que dormir com ele, essa vontade de sair gritando, queridos, não é apenas por aquilo que tem acontecido ao redor, mas principalmente aquilo que tem gerado um conflito dentro de cada um de nós. Quando nós olhamos tudo o que tem se passado, nós percebemos que o maior conflito que nós enfrentamos hoje, o maior barulho que nós temos hoje, na verdade é aquilo que tem acontecido dentro de cada um de nós. Um barulho causado pelo que movia nossos corações, mas eram silenciados por nossas atitudes politicamente corretas. Deixa eu explicar isso daqui. Esse barulho que nós temos que dormir com ele, o nosso coração tem as suas motivações, o nosso coração tem os seus anseios, os seus desejos. Mas muitas vezes nós não podíamos expressar esses sentimentos, expressar esses desejos, esses anseios, exatamente pelo fato que nós temos que ser constantemente politicamente correto. Então isso começa a causar um barulho dentro de nós e nos incomodar de tal forma que nós encontramos um barulho que acontece a partir do conflito, daquilo que há dentro de mim e daquilo que está fora de mim. Deixa eu explicar de maneira bem simples. Sou feliz pelo que tenho. Isso é politicamente correto a gente dizer. E aí quando alguém pergunta sobre a sua vida, a resposta imediata é essa. Olha, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, eu sou feliz pelo que eu tenho. E aí quando você vai falar com Deus, a atitude nossa, politicamente correta, é essa. Deus, eu agradeço pela vida que eu tenho, Deus, obrigado por tudo que eu tenho não tenho do que reclamar. Mas por dentro de nós, muitas vezes, mas se eu pudesse ter mais, quem sabe aí sim eu seria feliz. Quando se perguntam das áreas da nossa vida, se pudesse mudar esse ponto, se pudesse melhorar esse fator, se pudesse aumentar um pouco o meu ganho, se pudesse mudar um pouco o contexto da minha família, aí sim eu seria feliz.
Aí dá para entender claramente esse barulho que existe dentro de nós, esse conflito gerado por essa realidade, que quando nós passamos a olhar para a vida, entender a vida e perceber o quanto nós temos perdido dela, e o quanto nós queremos recuperar dela daqui para frente, nós percebemos que há um grande barulho. O barulho foi necessário para que descobríssemos o valor do silêncio, e é o que mais queremos neste momento. Esse barulho todo, esse conflito gerado em muitos de nós, é exatamente necessário para que nós possamos dar importância ao silêncio. Mas qual silêncio? Queridos, esse silêncio desse conflito que há em nós, entre aquilo que o nosso coração anseia, em relação àquilo que nós temos que viver, em relação àquilo que eu achava que eu merecia, mas diante daquilo que Deus tem colocado na minha história. Então é esse o silêncio que nós temos que encontrar, esse equilíbrio entre aquilo que nós queremos calar os conflitos em nós, encontrando o equilíbrio entre o que há em nós e o que queremos de nós. É exatamente tentar encontrar um equilíbrio entre aquilo que há em nós, as nossas motivações, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas inseguranças, aquilo que está no nosso coração, em relação àquilo que nós queremos de nós. É exatamente encontrar um equilíbrio pleno entre essa realidade, para que o silêncio possa invadir a nossa alma. Queremos apenas silenciar os conflitos, simples assim. É dessa forma que nós queremos viver, silenciar tudo aquilo que faz barulho em nós, aquilo que nos incomoda constantemente. Isso é muito simples. E aí a primeira conversa que nós teremos a partir dessa realidade, silenciando os conflitos que há em nós. Como que nós podemos silenciar esses conflitos que existem dentro de cada um de nós? E o texto, Salmo 131, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o Salmo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Queridos, esse salmo é chamado Salmo de Romagem. Era um dos salmos cantados quando o povo judeu ia para Jerusalém. Enquanto eles iam para Jerusalém, saindo em todas as cidades e povoados, lugares distantes, lugares mais próximos, e eles iam encontrando as multidões, as outras pessoas, eles iam entoando esse salmo. E é interessante que esse salmo expressa exatamente aquilo que acontece numa longa viagem e também aquilo que acontece no longo de um ano. Então, muitos deles subiam apenas uma vez ao ano. E assim nós encontramos, por exemplo, inquietações e incertezas. Eles tinham que viajar longas estradas de manhã e à noite, correndo o risco do sol muito quente, a noite muito fria, a questão de assaltantes pela estrada, pessoas adoecerem, perderem pessoas. Nós lembramos aqui do próprio Cristo, quando criança, os pais estão voltando e o menino não sabe onde está o menino, e está voltando para casa, talvez seja brincando com alguém e permanece no tempo. E aí nós percebemos que assim também é ao longo de um ano. Nós passamos por inquietações e incertezas, lutas e sofrimentos. Imaginar o contexto de um povo perseguido, um povo maltratado, um povo angustiado, um povo longe da sua terra, e agora podendo estar na presença de Deus e voltar ao templo, mas trazendo com eles as suas lutas e os seus sofrimentos. Assim era ao longo da estrada, e assim nós podemos entender ao longo de um ano. Conquistas e realizações, e quantos deles subiam cheios de gratidão no coração, porque o último ano foi abençoador para eles. O último ano foi de realizações e conquistas, mas também anseios e receios. Os anseios de um novo ano, de uma nova fase, de um novo momento, de um novo desafio, de uma nova conquista.
mas os receios de perder algo, receio de medo de alguma coisa. Queridos, quando nós olhamos essa realidade, corações cheios de barulhos causados por diversos conflitos, assim iriam até Jerusalém. Eram corações cheios de conflitos e esse barulho constante na vida de cada um deles. Assim nós chegamos à casa de Deus essa noite. Assim nós chegamos no final de um ano, percebendo que nossos corações estão cheios de barulhos causados por esses conflitos. Mas é interessante que é dessa maneira que eles iriam se apresentar diante de Deus em Jerusalém. Era assim que eles iriam se encontrar no templo. Era assim que eles iriam cultuar a Deus. Mas já percebeu que esses corações cheios de barulhos, eles sobem cantando o Salmo 131? E ao longo do cantar desse salmo, eles começam a rever conceitos, a reconsiderar as suas prioridades. Ao entoarem este salmo, compreenderiam como seus corações deveriam chegar na presença de Deus. Assim como o rei Davi expressa o sentimento do coração dele, expressa a leveza da sua alma, o aquietar do seu coração, e aí então nós percebemos que era dessa maneira que eles deveriam apresentar-se diante de Deus. Olha o que diz o pastor Elianai: a luta em nós. Devemos notar uma relação entre aquilo que pode ser visto, um olhar altivo, com aquilo que permanece escondido, um coração soberbo. Um olhar altivo, ou qualquer outra indicação externa de altivez, procede de um coração soberbo. Assim, a altivez que se revela no olhar ou no falar é apenas um sintoma de um coração soberbo. É por isso que o rei Davi diz que não é soberbo o seu coração, nem altivo o seu olhar. É exatamente aquele que conhece o seu coração e sabe que o coração é soberbo demais. Ele vai andar com o nariz empinado, ele vai andar com o olhar altivo, ele vai se achar a pessoa mais importante, e assim transparecerá a sua arrogância. Mas quando ele vai trabalhando ao longo desse salmo, um conflito silenciado pela plena satisfação. Olha a expressão do salmista: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Queridos, um amigo meu dizia que esse texto serve como base para quando a criança chorar de madrugada, apenas a mãe se levanta para atender a criança, porque é no braço dela que vai se aquietar. Mas não é isso. O que o salmista está dizendo é que uma criança que ela foi amamentada, ela foi alimentada, e ali imediatamente ela tem a sua fome saciada, ela simplesmente vai se aquietar nos braços da sua mãe. Algumas versões vão dizer que a criança que deixou de mamar, uma criança que já por um tempo não mama mais na sua mãe, mas ela sente exatamente o conforto da sua mãe, porque não é mais uma relação de interesse, não é mais uma busca de uma necessidade, não é mais um desejo de saciar a carência da sua fome, mas é exatamente o prazer, o privilégio de poder estar no colo da sua mãe e desfrutar de um acolhimento, de um amor, de uma compreensão, de uma proteção que a sua mãe está dando no colo agora. É exatamente neste momento que nós encontramos o alívio, nós encontramos o aquietar do nosso coração, dos nossos barulhos dentro de nós. É hora que nós entendemos que a satisfação plena foi dada a cada um de nós. Mas como nós podemos encontrar? A pergunta é essa: como é possível encontrar o simples assim, o silenciar dos barulhos dentro do nosso coração? Como que nós podemos aquietar a nossa mente? Como que nós podemos, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe? Como que a nossa alma pode ser assim para conosco mesmo? Essa é a pergunta. Como que o trabalhar do salmista ao longo do cantar pode dar a resposta àquela multidão? Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Simples assim. Simples assim. Todos os barulhos, todos os anseios, os receios, tudo aquilo que incomoda, aquilo que eles iam pensando ao longo do caminho, eles iam cantando, e qual é a resposta? Espera, ó Israel, no Senhor. Espera, desde agora e para sempre. Queridos, para que nós possamos silenciar os conflitos que há em nós, 3 pontos importantes. Primeiro deles, simplifique os anseios do seu coração.
Senhor, não é soberbo o meu coração. A necessidade de simplificarmos os anseios do coração. O próprio Cristo nos ensina, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando nós complicamos demais, quando nós ampliamos demais os anseios do nosso coração, nós nunca encontraremos a satisfação plena. Nós simplesmente iremos investir cada vez mais no barulho que tanto nos incomoda, que tanto nos impede de dormir. Um coração soberbo transparece arrogância. Queridos, não há nada mais desgastante do que tentar manter uma aparência, do que tentar viver uma vida de arrogância. Não há nada mais barulhento dentro de nós do que tentarmos o nosso coração ansiar por coisas grandes demais, coisas maravilhosas demais, mas nós não temos condições de alcançá-las, ou aquilo não irá fazer bem para nós. Alimenta a insatisfação. Quanto mais eu amplio os anseios do meu coração, a única coisa que eu estarei alimentando na minha vida é a insatisfação. Tem pessoas que, quando estão com fome, você não pode nem brincar com elas. Não sei se vocês são assim, mas pessoas, eu não brinco com a Camila no dia de fome, mas pessoas assim, não, espera eu comer uma bolacha pelo menos, depois a gente conversa. Porque exatamente é o sentimento da insatisfação, nós estamos insatisfeitos com algo. E o sentimento de insatisfação, ele sempre vai nos levar a viver de forma atribulada. E assim nós não teremos paz, por quê? Porque a insatisfação sempre produzirá barulho. Mas a pergunta é, como simplificar os anseios do nosso coração? A resposta é simples: espera, ó Israel, no Senhor. Queridos, quando nós entendemos que o que Deus tem para nós é o melhor, quando nós entendemos que Deus jamais permitirá que algo falte à nossa mesa, que Deus sabe exatamente tudo aquilo que nós temos necessidade, que Ele mesmo nos ensina a orar pedindo o pão nosso de cada dia, que eu já falei várias vezes para a igreja que o que é esse pão nosso, é exatamente tudo que nós temos necessidade, o que nós podemos expressar diante de Deus. Agora o que nós precisamos aprender é o que fala o Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Queridos, o maior anseio do nosso coração deve ser exatamente uma vida de relação com Deus, uma vida de dependência diante desse Deus, um desejo constante de se apresentar na presença dEle. É isso que vai simplificar os anseios do nosso coração. Quanto mais eu entender que eu preciso na minha vida é de Deus, quanto mais eu entender que na minha vida eu preciso é da presença de Deus, quanto mais eu preciso é viver a dependência de Deus, é exatamente isso que vai produzir a paz no meu coração, é isso que vai aquietar os barulhos dentro de mim, e é neste momento que eu vou ser semelhante a uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. É a hora que eu vou poder dizer que assim é a minha alma para comigo. Queridos, simplifique os anseios do seu coração. Mas a segunda forma de silenciar os conflitos que há em nós: simplifique as motivações de suas ações. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Queridos, é interessante que ele faz um trabalhar dos sentimentos do coração dele, mas ele fala exatamente aquilo que vai expressar a prática da sua vida. Então ele sabe que aquilo que ele coloca no seu coração vai gerar vida. E esse gerar vida pode gerar grandes conflitos dentro dele. E aí ele percebe que o que ele precisava trabalhar era exatamente as motivações das suas ações. Aquilo que ele alimentava no coração e aquilo que o levava a agir. Recompensas baseadas em meritocracia produzem barulhos desnecessários. Essa palavra meritocracia, cada dia mais presente no nosso vocabulário. Aonde nós achamos que nós somos merecedores. E por acharmos que nós somos merecedores, nós então tentamos de qualquer maneira conquistar aquilo que nós acreditamos que tem que ser nosso. Mas diante daquilo que nós não recebemos, vem a frustração, vem a decepção, vem o afastamento, vem o perder o sonho. E aí é a hora que o barulho aumenta dentro de cada um de nós.
Queridos, quando nós vivemos a partir da meritocracia, seja nas relações, seja na nossa relação com Deus, seja na expectativa da vida, isso vai causar um grande barulho. O barulho da meritocracia, anseios melindrosos. Interessante o quanto que as pessoas têm sido cada vez mais melindrosas demais. Aonde nós achamos que somos o centro de todas as coisas, e assim as pessoas precisam o tempo todo apenas agir pensando em nós, e o tempo todo o foco delas precisa apenas satisfazer as nossas vontades. E o que mais tem hoje são pessoas melindrosas, mas também atitudes meticulosas. Nós não fazemos de forma voluntária, nós agimos pensando em cada detalhe, em cada recompensa, em cada atitude que eu vou receber de forma contrária, a partir daquilo que eu agi em favor de alguém, para que possa produzir maiores frutos na minha vida. Queridos, quando nós olhamos esse tipo de barulho, é o que nos tem movido exatamente na nossa vida, por causa das nossas motivações. Qual é a razão pela qual eu me envolvo? Qual é a razão pela qual eu me comprometo? Qual é a razão pela qual eu estendo a mão? Qual é a razão pela qual eu busco a presença de Deus? Quando eu simplificar as motivações, mas isso vai gritar e sobrecarregar. Isso grita dentro de nós e sobrecarrega a nossa vida. Quando nós falamos aqui desse sentimento de sufocamento, essa vontade, parece que um grito entalado na garganta, é o que tem acontecido. Porque há algo gritando dentro de nós e nos cansando de tal forma, que nós acabamos o ano, parece que nada valeu a pena, porque as nossas ações não foram recompensadas. Porque aquilo que nós fizemos, nós não recebemos aquilo que nós acreditávamos merecer. Mas a pergunta surge: como simplificar as motivações das nossas ações? Muito simples. Espera, ó Israel, no Senhor. O próprio Cristo nos ensina que nós não devemos fazer algo esperando a resposta humana. Porque se nós fazemos algo nas praças públicas, diante das pessoas, para sermos vistos por elas, a recompensa já veio. O problema é que essa recompensa é momentânea, é passageira. E é hora que volta o vazio dentro do nosso coração. E é por isso que no capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre a oração. Fecha a porta, porque o Pai que vê em secreto, é alguém que nos olha, é Deus. Não importa, nós não temos que criar expectativas do olhar de pessoas, mas do olhar do próprio Deus. Ele fala, quando nós demos esmola, o que a mão direita faz, a esquerda não tome conhecimento, porque não é por méritos que nós iremos fazer, mas é por reconhecimento que Deus tem cuidado de nós. Também o próprio jejum. Quando você jejuar, não apareça diante das pessoas com o rosto abatido, para que elas possam olhar para você e saber que está jejuando. Não. Porque o mais importante é esperar do Senhor. É dele que vem a nossa recompensa, é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem o mover da nossa história. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Queridos, a única motivação que eu tenho não é buscar o leite materno, não é mais buscar o alimento que eu preciso, não é mais porque eu estou saciado da minha fome. A única coisa que eu quero é o relacionamento, a única coisa que eu quero é o afago, a única coisa que eu quero é ser acolhido por Deus. É onde nós entendemos que nós iremos simplificar as motivações dos nossos corações. E por fim, simplifique, tornando consistente a sua confiança. Interessante o quanto que a nossa confiança ao longo desse ano, ela sofreu alguns abalos. Quantas vezes nós passamos por situações contrárias que nós fomos levados, pelos barulhos que há em nós, questionarmos se Deus estava cuidando, se Deus está à frente de tudo isso, se Deus realmente está sustentando, se Deus está ouvindo as minhas orações. Mas quando nós entendemos que a confiança não deve ser por um momento, por uma situação. Eles subiam para Jerusalém cantando depois de um ano difícil, diante de sacrifícios que eles deveriam passar até chegar em Jerusalém. Mas não era apenas aquele momento em Jerusalém que deveria demonstrar a confiança deles. Mas o salmista vai mostrar: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre.
É nesse momento da vida, é nesse momento que nós estamos passando, é nesse momento de luta, mas é nesse momento, a partir deste momento, e para todo sempre, eu vou demonstrar o quanto eu confio nesse Deus, o quanto que eu tenho a certeza que Deus está movendo a minha vida, o quanto que Deus está sustentando os meus passos. A inconstância de nossa confiança é que faz gritar os nossos medos. A inconstância da nossa confiança é que faz gritar os nossos medos. É exatamente quando eu permito que a minha confiança seja abalada, é onde surgem os medos, eles surgem com força, eles começam a gritar e fazer barulho dentro de mim, que eu sou levado a deixar de confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu preciso aprender a ser consistente na minha confiança. Qual é o barulho da inconstância? Instabilidade emocional. Quanto menos eu sou constante na confiança para com Deus, mais eu sofro uma instabilidade emocional. Quando nós chegamos no final de um ano pesado como esse, um ano difícil como foi esse, e nós não temos expectativas do que pode ser no próximo ano, e aí então quando nós deixarmos de confiar em Deus, o grande barulho que faz a falta de confiança é na nossa vida emocional. Mas como simplificar essa realidade? Simples assim. Espera, ó Israel, no Senhor. Quando nós pensamos então diante dos desafios que nós temos enfrentado e o barulho que há em nós, como nós podemos simplificar, nos tornando consistente a nossa confiança? Esperando, ó Israel, no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie de todo o coração. Deixe de tentar achar respostas em si mesmo ou achar meios para sair do que está acontecendo a partir de você mesmo. Isso que nós conversamos agora tem uma história na palavra de Deus, a experiência de um jovem chamado Jovem Rico, que mostra muito exatamente esses barulhos dentro dele. Ele diz assim: replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era... Esse jovem se aproxima de Jesus, dizendo, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus, sabendo que aquele jovem tinha apenas na mente a meritocracia, ele diz, bom, por que me chamas de bom? Bom é só um, que é Deus. E ali começa um diálogo, e Jesus fala assim, o que diz os mandamentos? Ele fala, olha, eu tenho praticado todos eles, eu tenho guardado todos eles, eu sou uma pessoa extremamente confiante em mim mesmo, porque eu sou capaz de guardar todos eles. E Jesus fala apenas de mandamentos relacionados a pessoas. Mas Jesus fala para ele assim, olha, perfeito, está tudo bem com você, só faz uma coisinha, vende tudo o que você tem e distribui aos pobres. Depois você vem e segue. A grande questão da história, que a discussão é, se Jesus queria realmente que aquele homem vendesse tudo o que ele tinha, para que ele pudesse seguir a Cristo. Se era necessário abrir mão de toda a sua riqueza, para que ele pudesse seguir a Cristo. Nós não encontramos em outro momento do Evangelho Jesus pedindo a mesma coisa. Mas exatamente Jesus conhecia o coração daquele jovem. E o texto fala que Jesus o olhou e o amou, porque sabia a profundidade que ele existia um vazio, e o quanto que esse vazio provocava um barulho tão grande na vida daquele jovem, que ele tentava apaziguar o conflito entre aquilo que ele tinha dentro dele, com aquilo que ele tinha fora dele. Fora dele, ele tentava ser politicamente correto, praticar aparentemente os seus mandamentos, mas o que preocupava era o que existia dentro dele. E quando Jesus confronta esse barulho que tinha dentro dele, a resposta daquele jovem é, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. E mostra exatamente o que provocava o barulho dentro do coração dele. O anseio apenas de buscar coisas maravilhosas demais para ele. A soberba do seu coração.
a altivez do seu olhar. E assim o fim desse homem foi, porque ele era riquíssimo, ele foi muito triste para a sua casa. Queridos, silenciando os conflitos que há em nós, simplifique os anseios do coração, simplifique as motivações de suas ações e simplifique, tornando consistente a sua confiança. Então, se nós queremos viver o simples assim, aprenda a ler esse salmo. Quando os barulhos começarem a acontecer, lembre-se, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando atrás de coisas grandiosas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Mas uma coisa eu fiz, assim como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é minha alma para comigo. Simples assim. Como nós podemos alcançar essa realidade? Espera, pois, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Em qual momento? Desde agora para todo. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus mova o nosso coração. E que os barulhos que nós estamos chegando no final desse ano possam encontrar o silêncio. E assim, a nossa confiança, nossa esperança, nós possamos buscar em Deus o único desejo de satisfazer algum anseio que é da nossa relação com o nosso Deus. Vamos orar, queridos? Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, pelo Teu cuidado sobre a nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, o quão difícil foi ao longo desse ano. Sabemos, ó Pai, o quanto os barulhos aumentaram dentro de nós e quantos conflitos passaram a existir entre o que existe em nós e o que nós queremos aparentar ou viver, ó Pai. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine cada vez mais confiarmos no Senhor e confiarmos ao Senhor a nossa vida. Entendendo, ó Deus, que não devemos andar atrás de coisas maravilhosas demais, nem alimentar um coração soberbo, mas um coração humilde, quebrantado, dependente, totalmente confiante no Senhor, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a esperar confiantemente no Senhor, desde agora para todo sempre. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este culto, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que foram colocados no gasofilácio, assim também como aquelas que foram depositadas direto na conta da igreja. Que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor, ó Pai, sabe os desafios que a nossa igreja local tem. Então que o Senhor, ó Deus, esteja colocando sempre no coração da tua igreja essa fidelidade, esse reconhecimento, que o Senhor tem cuidado, o Senhor é que tem sustentado todos nós, ó Pai. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre aqueles que acompanharam o culto de casa, que essa palavra tenha chegado a eles também, ó Deus, com o mesmo poder do Espírito Santo do Senhor. E nós que aqui estamos, que essa palavra também produza vida, fruto em cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, no continuar dessa semana. Que o Senhor conduza os nossos passos, que o Senhor guarde o nosso coração, leve cativo a nossa mente, para que possamos encontrar esse equilíbrio, ó Deus, e encontrar, ó Deus, o silêncio tão necessário, para que possamos, ó Deus, terminar esse ano bem, confiantes na tua graça e no teu cuidado. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos colocar em pé e vamos receber a bênção. Só lembrando os avisos, junte tampinhas, gente, tampinhas de shampoo, de garrafa PET, de qualquer tampinha, plástico, guarde essas tampinhas. Pastor, eu tenho aqui em casa, vou buscar, ou a Cláudia vai buscar, ou lacrezinho de latinha. Tenho caminhado aqui, você acha, quando você começar a procurar, você vai tropeçar neles. Você nunca vê que tem jogado, mas quando você começa a procurar, você vai achando. E aí você, a série que está voltando à vista, ó, é ótimo para você achar a benção. E, então não esqueça de fazer isso. E nós começaremos a campanha de Natal da igreja. Resumindo para vocês, a campanha de Natal vai ser o seguinte: ceia solidária. O que é a ceia solidária? Nós não teremos o café da manhã aqui na igreja como nós costumávamos fazer no Natal com as famílias que recebiam a cesta. Então nós iremos até essas pessoas. Nós arrecadaremos, cada R$100 arrecadado, nós compraremos uma cesta básica e um frango, uma salada e um refrigerante e levaremos para essas famílias no dia 24, para que elas tenham uma ceia de Natal abençoada e reconhecendo que Deus tem cuidado de cada uma delas.
Nós temos algumas famílias já pré-selecionadas, famílias que nós sabemos que não terão uma ceia. Então nós temos esse privilégio de poder compartilhar. Então nós falaremos sobre isso, faremos essa campanha, e aí então, dia 24, nós entregaremos para essas famílias, tá bom? Então essas duas campanhas, o Ame o Raul, que é colher as tampinhas, e também a ceia solidária. Bom, queridos, vamos receber a bênção e depois o amém tríplice. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Pessoal de casa, Deus abençoe muito vocês. Deus seja fortalecendo a cada um ao longo dessa semana. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, culto de oração.